Então eu quero conversar com você sobre alguns pilares, se não por dizer os pilares mais importantes de um relacionamento com Deus. Então vem comigo. Se você está com a sua Bíblia, abra Atos 2:42 para a gente poder meditar e para a gente poder pensar. É aquilo que eu sempre digo aqui. Eu não estou aqui para embutir nada no seu coração, para empurrar nada na sua cabeça. Eu estou aqui para te fazer pensar, ok? Nós estamos aqui para te fazer pensar. Jesus era um homem que fazia a cada um de nós refletirmos na sua palavra. Ele fazia nós pensarmos naquilo que ele estava dizendo e naquilo que ele gostaria que fosse feito. Jesus, ele faz a gente pensar. As parábolas dele você vê que ele está conversando com pessoas, né? E com pessoas as quais ele usa as parábolas para que elas consigam entender. Tanto que ele usa a própria linguagem das pessoas, aquilo que ela fazia. Por exemplo, ele usa a linguagem do semeador com alguém que trabalha com agricultura, para que a pessoa pudesse ter esse entendimento. Então a gente vai falar sobre os pilares, um dos mais importantes, se não o mais importante. Atos capítulo 2, verso de número 41. Vamos pensar? Atos 2, verso 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Frisa aí, palavra. Receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, foi pregado a palavra. E nesse mesmo dia que foi pregado a palavra, agregaram-se por volta de 3.000 almas. Por volta de 3.000 pessoas. Então eu quero pensar com você nesses pilares. Vem comigo, meu amado, olha só. Primeiro, essas pessoas que agora chegaram, elas foram direcionadas, ensinadas nesses princípios. Observem bem o que essas pessoas faziam. Elas agora fazem parte desse contexto. Ouviram a palavra, receberam a fé, né? Abriu-se os olhos, abriu-se o entendimento e percebamos que a primeira coisa que acontece com eles, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vem comigo. Essas pessoas se convertem. A partir desse momento de conversão, aqui eu quero abrir um parêntese, você sabe o que é conversão, lógico. Conversão é quando nós mudamos a rota da nossa vida. Conversão é quando nós estabelecemos novas formas de pensar, novas formas de andar, novas formas de viver. A gente estabelece para nós um novo jeito de caminhar nessa trajetória de vida, ok? Então, essas pessoas se converteram. Elas se convertem e a partir dessa conversão, elas se deparam com alguns pilares que elas precisavam estabelecer. E o primeiro pilar que era para se estabelecer na vida delas era o quê? Olha só, versículo 42 de Atos, capítulo 2. Olha o que acontecia com essas pessoas. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, doutrina não é o jeito que você veste, não é o terno que você usa. Doutrina não tem a ver com a bermuda que você usa, com a praia que você vai, não tem absolutamente nada a ver com isso. Doutrina é a palavra de Deus. A sã doutrina, ela, como nós já falamos aqui, 2 Timóteo 3,16, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos potencializa, ela faz com que a gente entenda o projeto de Deus para nós. E, acima de tudo, que a gente consiga entender a vontade dele. Então, perceba o que essas pessoas faziam. Automaticamente, elas eram conduzidas ao aprendizado da palavra. Você está entendendo o que eu quero dizer? Essas pessoas se convertiam e elas eram conduzidas. Perceba o que eu vou lhe dizer. Elas eram conduzidas ao ensino da palavra. Elas eram conduzidas ao aprendizado. Elas eram conduzidas ao ensinamento. Elas precisavam ser discipuladas. E elas eram discipuladas. Aí percebamos o seguinte, elas
perseveravam na doutrina bíblica, ou seja, na doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? O evangelho ele está fundamentado nos profetas e apóstolos. Os ensinamentos do Senhor são apostólicos. Foi dado aos apóstolos o fundamento da igreja. Lembra que eu te falei no começo desse vídeo? Nós falamos sobre alicerce, construção em cima dos pilares. Então, os apóstolos receberam, por isso que é doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos receberam direto de Deus, direto do Senhor. E eles nos passam aquilo que eles aprenderam direto do Senhor. Foi dado a eles. E aí eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você o seguinte, por isso que eu não creio em apóstolos nos dias de hoje, porque os apóstolos verdadeiros precisam ter algumas características. E uma delas é essa, ter feito parte daquela caminhada pessoal com Cristo. Há alguma exceção, mas eu vou lhe dizer uma coisa. E receberam o alicerce da igreja. Foi dado a eles. O alicerce da igreja foram dados aos apóstolos. Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos receberam de Cristo e eles, como receberam de Cristo, agora eles passam para nós. Olha que coisa linda, eles receberam direto de Jesus e se transformaram naqueles que fundamentaram, estabeleceram esses pilares. E a gente está falando desses pilares. Primeiro, essas pessoas que se convertiam, elas perseveravam na palavra. E eu vou abrindo um diálogo com você, meu irmão. Perceba o seguinte, eu tenho a impressão de que essa geração, ela tem dificuldade com a palavra de Deus. Ela tem dificuldade de aprender, ela tem dificuldade de se submeter à palavra do Senhor. Ela tem dificuldade de caminhar sob a palavra. Ela tem dificuldade de aprender a palavra. Ela tem dificuldade de ler a palavra. E ela vai ter dificuldade, sabe de quê? De desenvolver a sua fé. Porque a nossa fé é desenvolvida a partir do conhecimento da palavra. Você não tem como desenvolver sua fé com ritos religiosos. A sua fé não será desenvolvida com questões ritualísticas. A sua fé será desenvolvida. O que significa isso? Desenvolvida é, eu vou crescer na fé, eu vou aprender mais, eu vou conhecer mais. É com o ensino da palavra. Não existe relacionamento com Deus sem conhecimento da palavra. Eu vou repetir para que você guarde isso no seu coração. Não existe crescimento diante de Deus, diante da igreja, diante das pessoas, diante da sociedade, diante da família, sem que haja um aprendizado e um desenvolvimento e um crescimento na palavra de Deus. Ninguém cresce sem antes passar, mergulhar, introduzir-se, conhecer a palavra de Deus. Por isso que aqui na nossa primeira reflexão está dizendo, de sorte que foram batizados quase 3.000 almas e receberam de bom grado o quê? A palavra. E a partir do momento que eles recebem de bom grado essa palavra, eles fazem o quê? Eles começam a perseverar. Perseverar é insistir. Perseverar é caminhar. Perseverar é vencer os obstáculos, é vencer as dificuldades, é vencer as barreiras. Para quê? Para que eles pudessem ter o maior número de conhecimento do Senhor. Não tem conhecimento do Senhor sem ser pela palavra. Aí você vai dizer, olha, eu tive experiência com Deus. Ok, querido, beleza. Só que eu queria dizer uma coisa para você. A sua experiência ela não pode se transformar num fundamento. É algo pessoal. Ok? Existem pessoas que foram curadas por Deus e outras não foram curadas por Deus. E os dois são servos de Deus. Então, a experiência ela é pessoal. Ela não pode te embasar para que você leve isso para outro. Experiência é pessoal. Ok? Porque tem gente que diz, por ter tido uma experiência com Deus, ela transforma aquilo ali numa
doutrina. Isso não é doutrina, ok? Experiências são situações às quais o Senhor nos permite viver com Ele. Experiências são importantes. Cada servo de Deus, cada homem de Deus, se você for para as Escrituras, você vai ver que quase que todos os homens de Deus viveram experiências tremendas. Mas não fizeram dessas experiências pessoais uma doutrina. Doutrina é a sã palavra de Deus, ok? A sã doutrina é a palavra de Deus e não aquilo que eu vivi de forma pessoal e o que você viveu de forma pessoal. Amém, queridos?